Olá, neste vídeo irei apresentar os conceitos de lista duplamente encadeada com cabeça e a resolução dos exercícios. Para um melhor entendimento da resolução dos exercícios, primeiro precisamos ter alguns conceitos bem definidos. Então, toda a lista deverá possuir um elemento base, que será o chamado de cabeça. Todos os elementos, incluindo o elemento cabeça, será composto por uma estrutura de três campos, onde o primeiro campo será um ponteiro para o elemento anterior, o segundo campo seria um conteúdo livre, seria um conteúdo de informações do elemento, o terceiro campo, um ponteiro para o elemento posterior a ele. O elemento cabeça da lista possui referência ao primeiro e ao último elemento. Então, o elemento cabeça da lista terá como o elemento anterior o último elemento, assim como o elemento posterior fará referência ao primeiro elemento da lista. Uma lista vazia, os ponteiros farão referência ao próprio elemento cabeça. Então, tanto o primeiro quanto o último irão apontar para o próprio elemento cabeça. Dessa forma, a lista, como está duplamente encadeada, nós temos o próximo elemento e o elemento anterior, nós conseguimos percorrer essa lista em ambos os sentidos. Para a resolução dos exercícios, será utilizado esse símbolo para representar os elementos. Então, todo elemento, como foi dito, será representado por uma estrutura de três campos, onde o primeiro campo será um ponteiro para o elemento anterior, que será representado nos algoritmos por L-link. Neste caso, L-link do elemento E. O segundo campo seria o conteúdo livre, que seria a informação do campo, do elemento. Então, esse segundo campo é representado nos algoritmos como info do elemento. Então, info de E neste caso. O terceiro campo será o ponteiro para o elemento posterior, representado também nos algoritmos por R-link de E. Então, dessa forma, nós temos as três representações no algoritmo para o mesmo elemento. O que é a cabeça da lista? A cabeça da lista é um elemento com três campos, assim como os demais. A diferença dele para os demais é que o primeiro campo será um ponteiro para o último elemento. Então, o seu elemento anterior será o último elemento da lista, também representado nos algoritmos por L-link. O conteúdo dele será nulo, ele não terá um conteúdo, e o elemento posterior dele será o primeiro elemento da lista, também representado nos algoritmos por R-link. Então, dessa forma, nós utilizaremos nos algoritmos a mesma simbologia, as mesmas funções. L-link representa o elemento anterior e R-link o elemento posterior. Uma lista, quando está vazia, o seu elemento cabeça fará referência a ela mesma. O que isso significa? Significa que, quando a lista estiver vazia, ou seja, o L-link de H for igual ao R-link de H e igual à própria cabeça, ou seja, todos os ponteiros, tanto anterior quanto posterior, apontar para a própria cabeça, significa que a lista está vazia. Então, dessa forma, o ponteiro L-link da cabeça vai apontar para o próprio H, para a cabeça. Assim como o elemento R-link vai também apontar. Quando acontecer essa situação, sabemos que a lista está vazia. Bom, vamos ver agora um exemplo de lista duplamente encadeada com cabeça. Como foi dito anteriormente, toda lista duplamente encadeada com cabeça possui um elemento base, o elemento H, que seria o elemento cabeça da lista. Neste exemplo, trabalharemos com mais dois elementos na lista. Como foi dito, o elemento cabeça, o seu elemento anterior fará um apontamento para o último elemento da lista, assim como o seu elemento posterior será o primeiro. Seguindo essa lógica,
o elemento anterior do primeiro será a cabeça e o elemento posterior será o último, o anterior do último, neste caso, será o primeiro, e o próximo elemento, o elemento posterior do último, será a cabeça da lista. Dessa forma, conseguimos fazer os encadeamentos possíveis e percorrer a lista em ambos os sentidos, independente do elemento. Agora que nós já temos os conceitos bem claros e definidos sobre listas duplamente encadeada com cabeça, passaremos para a resolução dos exercícios propostos. Vamos iniciar então. O primeiro exercício consiste em inserir um elemento ao final da lista. Então, para que possamos incluir esse elemento junto à lista já existente, dado esse exemplo, um dos passos a ser executado é ajustar o ponteiro anterior da cabeça, que agora vai ser referenciado a este novo elemento. Então, nós temos que alterar este elemento. Nosso algoritmo proposto deverá alterar este apontamento. Assim como também temos que alterar o próximo elemento do último elemento atual. Então, o algoritmo proposto, insere fim lista, ele vai receber dois parâmetros. O primeiro parâmetro seria o elemento cabeça da lista e o novo elemento x, que é o que a gente está incluindo na lista. Então, qual o procedimento que deve ser realizado? O primeiro procedimento a ser realizado é definir que L-link de H, certo? Quem é o L-link de H? O L-link de H é o último elemento da lista. Então, quando fizemos L-link de H, nós obtemos o ponteiro para o último elemento da lista. E informamos que o seu próximo elemento será o X. Então, pegamos e ajustamos, então. O próximo elemento agora do último elemento vai ser o novo elemento que estamos incluindo. Isso realizamos nessa primeira operação do algoritmo. Passando para a segunda operação do algoritmo, nós informamos que o R-link de X vai ser o próprio cabeça da linha. Então, vamos botar que no último elemento, no seu elemento posterior, vai ser a cabeça da lista. Executando a próxima instrução, vamos dizer que o L-link do elemento X, ou seja, o elemento anterior a esse novo, será quem? Será o elemento anterior da cabeça, ou seja, este elemento. Certo. Agora, por fim, vamos ajustar o anterior à cabeça. Quem será o anterior à cabeça? Será este novo último elemento. Ele é o último elemento da lista agora. Então, tiramos essa relação e botamos o novo apontamento, indicando que é o próprio X, o L-link de H. Com isso, resolvemos o primeiro exercício e concluímos o algoritmo para incluir um novo elemento ao final da lista. Vamos agora passar para o segundo exercício, remover o primeiro elemento da lista. Na resolução desse exercício, foi proposto o seguinte algoritmo, que neste caso vai receber apenas a própria cabeça da lista. Então, o que deveremos fazer? O primeiro passo seria desconstruir o apontamento do próximo elemento. Então, o R-link de H seria o primeiro elemento. Se nós pegarmos o R-link do R-link de H, nós estamos nos referindo ao segundo elemento. Então, no L-link do segundo elemento, vamos colocar o H. Perfeito. Agora, no R-link de H, nós temos que colocar quem? O segundo elemento da lista, que é o R-link do R-link de H. Com isso, fizemos o apontamento e o primeiro elemento foi removido da lista. Com isso, o exercício B está concluído. Passamos agora para o terceiro exercício, remover o último elemento da lista. Então, para remover o último elemento da lista, o algoritmo proposto foi também recebendo apenas o elemento cabeça da lista. Então, o
que nós precisamos fazer? Remover este último elemento. Como que nós removemos? Vamos pegar o penúltimo elemento através do L-link de H, L-link de H. Então, o L-link de H retorna o último. Através do L-link de H, nós chegamos no penúltimo elemento. Então, vamos colocar como L-link de H o penúltimo elemento. Desta forma, já fizemos com que a cabeça de lista apontasse para o penúltimo elemento. Precisamos ainda agora ajustar o R-link desse novo último elemento. Então, o L-link de H agora está me apontando para este novo. Então, vamos definir como o R-link deste novo elemento o próprio H. Com isso, o último elemento foi retirado da lista. E concluímos a remoção do último elemento da lista através desse algoritmo. O próximo exercício consiste na troca de informações entre dois elementos da lista. O algoritmo proposto para a troca desses dois elementos não se faz necessário o uso das poses dos elementos anteriores e posteriores. Basta que nós conheçamos os elementos que a gente quer trocar. Nessa situação, vai ser o elemento x com as informações do elemento y. Então, dado que o elemento x tem o valor a, e o elemento y tem o valor b, nós precisamos inverter essas informações. Então, o primeiro passo é armazenar a informação de x numa variável temporária para ser utilizada posteriormente. Então, nós guardamos a informação temporária e passamos para o segundo elemento. Então, digamos que a informação de x agora vai receber a informação de y. Então, ficamos os dois elementos com o valor de y. Precisamos agora colocar em y o valor que estava em a. Então, info de y vai receber quem? A variável temporária que tinha o valor de a armazenado. Dessa forma, quando executarmos a terceira instrução, temos as informações trocadas entre os dois elementos da lista. O segundo exercício consiste na escrita de um algoritmo baseado no algoritmo de ordenação Bubble Sort. O que vem a ser o Bubble Sort? O Bubble Sort é um algoritmo de ordenação que percorre toda a lista de elementos, verificando-os de 2 em 2 e trocando seus valores quando o primeiro for menor que o segundo, até que nenhum elemento mais seja trocado na passagem anterior. Este método de ordenação é que deve ser implementado no exercício 2. Para resolver esse exercício 2, está sendo proposto esse algoritmo. Então, nós temos um algoritmo de repetição aqui que vai ficar repetindo enquanto a variável trocou for igual a S. Então, enquanto tiver uma troca de informações entre os elementos, ele vai ficar repetindo. Então, ele inicializa, diz que a variável não trocou e nós vamos percorrer a lista através do R-link de H. Então, o R-link de H vai pegar o primeiro elemento da lista. Então, enquanto o x não for a cabeça da lista, nós sabemos que nós não terminamos de percorrer a lista. Então, se não terminamos de percorrer a lista, nós temos que entrar nesse laço de repetição até chegar ao final da lista. Pegamos o primeiro elemento e verificamos se seu próximo não é a cabeça. Porque se o próximo for a cabeça, significa que só tem um elemento na lista. Então, não precisa ordenar a lista e termina o laço de repetição. Mas se nós tivermos dois elementos, então vamos ver se o info de x, ou seja, o valor que tem em x, é maior que o que tem no informação do R-link de x, ou seja, no segundo elemento da lista. Então, o valor que está no primeiro é maior que o segundo. Neste caso, se for, nós temos que fazer as trocas da informação. E as trocas da informação vão ser realizadas neste procedimento aqui. Então, ele troca o valor da informação do primeiro elemento, neste caso, com o próximo elemento. E vai trocar a flag, lá que ele trocou, para S,
porque o algoritmo de Bubble Sort indica que, se houver uma troca no laço de repetição, nós temos que repetir novamente todo o procedimento, percorrer toda a lista novamente. E esse laço vai se repetir até que não se troque nenhum elemento na lista. Esse seria o algoritmo de Bubble Sort para a ordenação da lista proposta nesse exercício 2. Vamos ao terceiro e último exercício. O terceiro exercício consiste na modificação do algoritmo de inserção do slide 27. O algoritmo apresentado no slide 27 não contemplava a inserção de forma ordenada. A inclusão do novo elemento sempre se dava ao final da lista. Então, agora, neste exercício, vamos demonstrar um algoritmo que ao incluir um novo elemento, seja sempre incluído na posição correta, para garantir a ordem crescente de informações da lista. Então, o algoritmo proposto, ele espera receber na função dois elementos, o H e o X. O elemento H seria o cabeça da lista e o elemento X seria o elemento que estamos incluindo na lista. Para que nós possamos inserir de forma ordenada, nós vamos utilizar duas variáveis, AP e AA. AP vai ser o ponteiro que sempre apontará para o próximo elemento. Então, vamos utilizar essa variável para percorrer a lista. Enquanto o A vai ser sempre o elemento anterior ao elemento que eu quero incluir. Então, após eu armazenar primeiramente as informações, então o anterior vai começar como se fosse a cabeça da lista. E o P, o primeiro elemento da lista. Enquanto eu não chegar na cabeça de novo, significa que eu não percorri a lista toda. Então, eu vou verificar se a minha informação que eu tenho em P, ou seja, no meu elemento atual, é menor que a que eu estou incluindo, eu atualizo A para o P. Ou seja, o meu atual vai ser, o meu anterior vai ser o meu elemento atual. E avanço para o próximo elemento. E eu vou ficar fazendo esse laço até eu chegar ao final da lista, para descobrir qual vai ser, em que posição eu vou inserir o elemento. Feita a identificação da posição através da variável A, eu vou colocar o R-link do meu X, vai ser quem? O R-link do meu A. Então, eu vou incluir o meu elemento X como se fosse o meu posterior ao elemento A. E o meu L-link, o meu elemento anterior a X, vai ser o próprio A. No R-link de A, nós vamos colocar o X, que vai ser o meu elemento posterior ao A. Então, nós estamos trocando agora o posterior de A. E no R-link de X, ou seja, no meu posterior, que era o antigo do A, no seu L-link, nós vamos botar o X. Então, dessa forma, nós incluímos o elemento no meio, digamos assim, dos dois existentes. Seja ele a cabeça ou um outro elemento. Então, o importante desse algoritmo é identificar qual é o elemento anterior a mim. Feita essa identificação, basta fazer as trocas aqui dos ponteiros para incluir ele no meio. Com isso, concluímos todos os exercícios e os conceitos da lista duplamente encadeada com cabeça.